é preciso definir quais dados vão ser analisados, não é isso? Isso, Luiz. A nossa proposta, na verdade, é enxergar grande. Isso não significa ter muitos dados. Quanto mais dados, melhor. Muitas vezes, numa mentalidade, né, numa interpretação empresarial, se pensa isso, né? Mas não é assim. Dado não é informação. Precisamos direcionar de forma correta os dados, fazer as perguntas adequadas, só assim conseguiremos avançar na direção certa. Para isso, como eu falei antes, é preciso definir funções e pessoas para esse tipo de trabalho. Com relação aos dados, sabemos que a aquisição de dados, ela implica um custo muito alto. E esse custo, ele é de tempo e ele é de dinheiro, ele é de valor. E também o fato de que as informações adquiridas, elas devem ser utilizadas num tempo determinado, pois elas ficam defasadas. Então, assim, ter informação e não utilizar da forma correta é um caminho de alto custo e de baixo aproveitamento. Nós encontramos muitos casos em que na empresa acreditam que o ponto que elas estão, elas só conseguirão crescer ou avançar a partir do momento que ela obtenha dados externos, né, sobre a concorrência, sobre a demanda, abrir novos clientes. Mas, na verdade, o que a gente encontra é que muitas empresas possuem uma boa base de clientes, mas que ela não está organizada de uma forma a otimizar tudo que ele tem, ou seja, ela pode melhorar aquela organização da base de cliente que a empresa já possui. Ela pode extrair um melhor rendimento de algo que ela já tem. Com isso que eu estou falando é do custo de aquisição do cliente. A empresa, ela precisa de um número determinado de meses, de um tempo, para pagar o custo daquele cliente. E, por vezes, se esquece disso. Então, nos encontramos com muitos clientes cadastrados na base de uma empresa, mas que já deixaram de comprar, porque não voltaram a fazer visita àqueles clientes, né? Então, consequentemente, ele compra da concorrência. Então, assim, essa visão da necessidade de novos mercados, ela não deve ir em detrimento da base de clientes existentes. Ela deve andar em sintonia, ela deve ser paralela. Assim, quando falamos por onde começar, nossa experiência mostra que devemos começar desde dentro, organizando, limpando, estruturando as informações existentes. Começar por dentro significa otimizar, retificar processos e análises, construir uma base sólida, na verdade, que permita avançar a partir dela. E isso não se aplica apenas nas grandes empresas. Nós também temos casos de médias, pequenas empresas, empresas familiares, já que o projeto de inteligência comercial ele se adapta a cada empresa, atendendo às suas necessidades. Eu queria fazer um adendo, Márcia, que a gente tem alguns cases, Luiz, que refletem essa aplicação em empresas de diversos segmentos, diversos portes, né? Antes de citar esses cases, como a Márcia bem falou, nós precisamos ter claro quem vai executar, né, quem vai estruturar a inteligência e quem vai receber essas informações. Por isso que na abertura eu citei, né, muitas vezes é só a área de vendas. A análise da inteligência comercial, ela é útil para todos os níveis e setores da empresa. Então, tudo isso precisa estar integrado. Então, vou dar um exemplo de uma empresa que tem uma estrutura de dados muito boa, de varejo de alimentos, e um BI excepcional, um profissional conhecedor, programou um dashboard todo interativo que todos os gestores acessam. O que aconteceu? Em conjunto com a área de consultoria, nós conseguimos identificar que 70% dos clientes que eram considerados key accounts, ou seja, empresas grandes, de grandes volumes desse negócio, eles davam prejuízo em todos os seus pedidos. E, surpreendentemente, os dados de faturamento, de positivação, todos aqueles indicadores muito bem estruturados estavam evidentes e na mão de todos os gestores comerciais. Como que a gente identificou isso? Se aprofundando, indo na raiz do problema, entendendo que, na verdade, a estrutura de contas da empresa, ela tinha algumas falhas estruturais e, por isso, ela mascarava um resultado por pedido que, na verdade, ele era negativo. E isso, mesmo uma empresa que tinha
os seus dashboards muito bem estruturados, com mais de 20 anos de mercado, e a recomendação, e isso foi operacionalizado, foi a substituição de 70% dessas contas Key Accounts que não quisessem uma nova política comercial, porque de fato, quanto mais se vendia para esses clientes, mais problemas financeiros a empresa estava tendo, né? Então, os números, eles são, como se diz, nós podemos olhar a mesma informação de prismas diferentes, de perspectivas diferentes. Então, olhar crescimento no número de clientes ou no faturamento não implica que isso está acontecendo de maneira saudável para o negócio. Um outro case, falando bem rapidamente também do setor de alimentos, era um alto índice de devolução de produtos. E isso, em função de estar em um grande cliente com muitas unidades, tinha muita relevância nos dados totalizados da empresa. Ao ir a campo, junto com a equipe de inteligência, a gente identificou que era um entregador que tinha uma falta de cuidado, arremessava na hora do descarregamento das caixas, destruía essas embalagens e, por conta disso, todas as unidades dessa empresa devolviam esse pedido para a empresa. E nós tínhamos um índice, entre aspas, alto de devolução, mas era um problema localizado. Nunca um gráfico daria essa informação para nós. E, por fim, um setor que nós atuamos de forma bem intensiva, que é de materiais de construção, uma simples visualização da área de atuação da área comercial acrescentou 3 milhões de faturamento mensais para aquela equipe. Algo muito simples e muito rápido de ser implantado. Então, quando nós falamos na subutilização, é justamente isso. Se a gente se restringe ao conceito da tecnologia e das ferramentas que resumem essas informações, muitas vezes a gente não consegue ver o que está além. Um caso que a gente também tem vivenciado com bastante intensidade, como nós atendemos muitos clientes B2B, ou seja, que vendem componentes de outros produtos, seja máquinas, equipamentos, produtos químicos, é que quanto mais a venda é complexa ou consultiva, menos clientes tem nessa base e mais inteligência é necessário aplicar nessa gestão, né? Então, precisa ter uma estrutura ainda mais dedicada para esse tipo de cliente. Tá ok?